minha entrevistada é Bárbara Maria Mutran Lopes Branco. Bárbara é endocrinologista e nutróloga. Nasceu em Conceição do Araguaia, atende no RH Diagnóstico, nos hospitais regionais de Redenção e Conceição do Araguaia e na clínica também em Conceição. Tem 32 anos e é casada. Tudo Olá, bem? Boa tarde, tudo bem, Thelma? Seja bem-vinda. Muito obrigada. Boa tarde, Redenção. Chegou o dia, né? Chegou o dia, demorou, mas chegou. Ela fugiu de mim igual o quiabo. Eu falei, olha, seu dia vem, não tem jeito. É uma pessoa simpaticíssima, tem uma alta astral, muito alegre. E eu falei, por que não? E linda, né? Então, eu falei, você vem sim. As pessoas têm muitas dúvidas. Eu acho que meu microfone está falhando, ou é impressão minha, tá não? Então... Mas antes, Thelma, eu gostaria de agradecer o convite, né? Fazer com que a população conheça um pouquinho mais sobre a área, sobre as doenças e até para atuar para a prevenção, né? Muito obrigada. Isso aí. Para iniciar, eu já tenho muitas perguntas aqui para você, depois a gente vai passando. Eu gostaria que você nos explicasse o que é a endocrinologia e o que ela pode fazer para nos ajudar aí na nossa saúde. Bom, a endocrinologia é a área médica que é especializada nos hormônios, né? E deixando esses hormônios da forma mais natural, eu vou poder evitar doenças, né? E até complicações dessas doenças. Certo. Né? Então, de forma geral, ela trabalha com hormônios. Tem a imagenzinha? Tem imagem, Eduardo. Qual a imagem? Aquela, no geral, das glândulas? No geral, eu vou explicar quais são as glândulas que nós temos. Coloca, por favor, aí na tela, para ela poder explicar. E depois disso, eu gostaria que você explicasse, porque você é nutróloga. Então, eu falei, é essa aí. Não, é a outra. Não, essa é da tireoide, é a outra. A outra imagem, por favor. Essa. Então, a gente tem o sistema endócrino, né? Uhum. Composto por várias glândulas. Dentre elas, fica no cérebro da gente uma chamada hipófise. Ela é a mestra, ela é o maestro de todas essas outras glândulas. Então, essa hipófise ela vai comandar a tireoide, a paratireoide, a suprarrenal, o pâncreas, os ovários nas mulheres, os testículos nos homens. Então, essas são algumas glândulas que a gente tem. E as principais. Tem algumas outras, né? Mas não tem tanta importância quanto essas. Importantíssima, hein? Muito importante. E qual que é a diferença na nutrologia e a nutrição? Bom, a nutrologia, o que vai diferenciar mesmo é a formação, né? O nutrólogo, ele é formado em medicina, aí você faz uma especialidade em nutrologia, né? E aí o nutricionista, ele faz a faculdade de nutrição, que são 4 anos. Tá? É muito mais abrangente que o nutrólogo. Entendi. Sobre o diabetes. Certo. O que é o diabetes e como fazer para tratá-lo? Bom, o diabetes, ele ocorre quando há uma produção diminuída ou a ausência da produção do hormônio insulina. Essa insulina é produzida pelo pâncreas, fica na barriga da gente. Certo. Então, há uma produção para colocar a quantidade de açúcar, que a gente fala no sangue, né, o açúcar no sangue, para dentro da célula que ela vai utilizar. Certo. Então, quando eu tenho diabetes, ou eu não produzo, né, essa insulina, ou vai diminuindo a produção dessa insulina, mas progressivamente. Certo. E o que é hiperglicemia e hipoglicemia? Hiperglicemia é quando o açúcar está aumentado no sangue. E a hipoglicemia é quando o açúcar está diminuído. Mas como assim açúcar? De onde vem esse açúcar? Vem da nossa alimentação. Principalmente pelo carboidrato, que é a massa,
farinha, arroz, batata, né? E outros. E o açúcar da alimentação, seja no café, seja no chá. Então, esse açúcar ele vai nos fornecer energia para tudo correr bem no nosso organismo. Quando tem a falta, quando está muito baixo, é hipoglicemia. Quando ela está muito alta, é a hiperglicemia. Que é o caso do diabético. Do diabético. Mas acontece do diabético ter uma hipoglicemia? Acontece. A principal causa do diabético, quando tem hipoglicemia, é pela medicação. Ou a medicação está em excesso, ou a insulina que a gente usa está em excesso. Aí tem que reajustar a dose da medicação. O estado emocional do diabético afeta nessa... Pode afetar, sim. Principalmente para a hiperglicemia. Mas lembrando que isso não é o principal, né, que vai levar a essa hiperglicemia. Assim como aumenta a pressão, o estado emocional pode aumentar a hiperglicemia. Quais são os tipos de diabetes? Bom, a gente tem o diabetes tipo 1, tipo 2 e tem o diabetes gestacional. O tipo 1 é aquele diabetes em que há uma parada abrupta também, da produção da insulina. Geralmente, ela ocorre em criança, em adolescente, até em adulto jovem. E essa tipo 1, eu posso falar que ela tem uma subdivisão, que é o teu nome científico de LADA ou MOD, que dá em adulto jovem. Certo. Né? Tem o diabetes tipo 2, que é aquele que a gente fala que é adquirido, dá em pessoa mais velha, adulto mais velho para idoso, e há a produção da insulina há uma parada progressiva. Não é de uma vez. Não é de uma vez. Então, dá mais em adulto mais velho e idoso. Tá? E tem o diabetes gestacional, que antes da gestação você não tem nenhuma doença. A partir de mais ou menos 24 semanas, você desenvolve essa alteração da glicose, né? Então, você tem durante a gestação. Tirou o bebê, não tem mais diabetes gestacional. Eu tenho uma família com histórico aí familiar de diabetes. Sou diabética. E na minha gravidez, eu tinha 20 e poucos anos, tive, na segunda filha, o diabetes gestacional. E interessante que a taxa era altíssima. Quando eu teve o parto, sumiu tudo. Tirou o menino a placenta, tudo fica bom. Pois é, que coisa, né? É curioso. Aí, só que, infelizmente, com o passar dos anos, me tornei diabética. E só quem tem diabetes gestacional tem que continuar o acompanhamento para ver se realmente ficou na gestacional ou se vai desenvolver o diabetes tipo 2, tá? Geralmente é com que idade para desenvolver? Tem uma idade no tipo 2? Não tem idade. Não tem. Mas lá pelos 35 anos, você já começa mais ou menos, pode iniciar alguns sintomas, né? Nós temos muitas perguntas aqui. Eu vou tentar ler tudo. Sobre diabetes. Vou deixar minha pergunta. Por que o diabético sente muita sede? E por que afeta a visão, deixando, dependendo do caso, a pessoa cega? Wesley Cunha. Muito obrigado pela pergunta. Então, seu Wesley, quando a gente tem sede, é porque o seu diabetes está descompensado. Ele não está bonitinho, abaixo de 150 a glicose. Né? Sente sede, sente fome, emagrece, perde massa muscular e, consequentemente, diminui a visão. Porque a gente tem alguns vasos lá dentro do olho, da retina, com diabetes descompensado, ele vai lá e afeta. Com isso, você vai parar, vai diminuir a visão com o passar dos anos. O sangue, quer dizer, engrossa e estoura os vasos, é isso? Não chega a estourar. A glicose alta, ela é tóxica, entendeu? Então, aquela glicose tóxica vai causar inflamação, tanto nos vasos, quanto no rim, quanto no olho, né? E vai causar essa diminuição da visão.
Acontece muito, né? De a pessoa ter um histórico aí é diabético e os rins Isso acontece pararem muito. de funcionar. Acontece muito. O diabetes é uma doença muito silenciosa, né, doutora? É silenciosa, ninguém vê, ninguém sente, porque os sintomas eles são muito inespecíficos, bem no inicinho. Então, geralmente, quem faz o check-up é aquele paciente que consegue diagnosticar no começo, né? E tomar todos os protocolos a seguir para poder tratar a doença. Eu ia te pedir os sinais e os sintomas. Por exemplo, a pessoa nem imagina que pode estar diabética. Eu te pedi os sintomas, né? Os sinais. Você já até comentou aí. É inespecífico no começo. Porém, se começar a urinar mais do que o normal, né? Se começar a ter muita fome, comer muito e emagrecer, também é outro sinal de diabetes. Cansaço, sonolência, mas bem menos, né? Urinar mais do que o normal também é sintoma, é um sinal do diabetes. O diabetes e a obesidade, essa relação aí não é muito amigável. Bom, não é muito amigável, não. Mas tudo começa quando a insulina está alta no nosso corpo. Você vai na consulta e o médico fala, não, você não tem diabetes, né? Então, tá bem, você vai embora feliz da vida e volta a comer normalmente. Então, na consulta, além da glicose, a gente tem que avaliar a insulina. Porque a insulina alta, por muitos anos, ela tem o mesmo efeito do diabetes nos vasos, no rim, no olho, né? No coração. Então, essa insulina alta, além do diabetes, vai levar à pressão alta e vai levar à obesidade. Então, a gente tratando a insulina alta, a gente resolve muita coisa, né? E o nosso corpo agradece. Agradece. Né? Eu gostaria que você explicasse um pouco mais sobre o diabetes gestacional, as consequências dele, tanto para a mãe quanto para o bebê. Bom, para a mãe, é a complicação durante a gestação. Você fica com aumento de peso, né? Retém muito líquido. Já para o feto vai nascer um pouquinho maior. Quando corta o cordão umbilical, pode levar a hipoglicemia, porque ele não está acostumado a produzir, né? Tem muitas outras complicações que podem ocorrer. Mas nada assim, é mais um feto maior, entendeu? A gente fala um macrossômico, que é mais ou menos de 4 a 5 quilos, né? E para a mãe, essa hiperglicemia, essa hiperinsulinemia também, vai levar à obesidade, né? Tanto na gestação quanto pós-gestação. A mãe, se não se cuidar, poderá se tornar diabética. Poderá, sim. E o bebê? O bebê tem maior predisposição. O que é isso? Se você tem, a sua filha tem maior chance de ter, mas isso não quer dizer que ela terá. Vai depender do estilo de vida que ela adota, né? Para ela poder desenvolver o diabetes. Tiago, eu gostaria que você mostrasse o Luiz, o esposo da doutora Bárbara, que está aqui conosco nos estúdios, acompanhando a sua belíssima esposa. Obrigada, eu espero que o senhor depois venha me dar uma entrevista também. Falou, obrigada. Tireoide. Você gostou, né? Gostei. Tireoide. E aí? As doenças da tireoide, a importância de uma tireoide saudável, vamos falar assim. E a função dela no nosso organismo. Vamos primeiro mostrar a tireoide? Para ver como é que funciona? Eduardo, a tireoide, por favor. Aquela outra imagem que você... Isso, a tireoide. Então, a tireoide é uma glândula que todo mundo tem. Ela fica localizada aí no pescoço, nessa altura mais ou menos, né? E aí mostra uma tireoide normal e uma tireoide com nódulo. Então, vamos às doenças da tireoide.
A tireoide ela pode ter problema de caroço, igual esse que foi visto aí, que a gente chama de nódulo tiroidiano. Aham. Pode ter cistos, que são alguns carocinhos, mas preenchido por líquido, que aquele ali, ele é preenchido, ele é sólido, né? Certo. Aí a gente pode ter doença do hormônio, que é tanto a produção alterada para a diminuição da produção do hormônio da tireoide, tá? Que é o hipotiroidismo, e a gente também tem o hipertiroidismo, que é o contrário. Há uma produção excessiva desses hormônios da tireoide. E qual é a função dela? Por que que a gente tem... Qual é a função da tireoide? A tireoide ela tem receptor, né, em todo o corpo. É no cérebro, no coração, nos vasos, pulmão, intestino. Então, onde ela chega, né, onde o hormônio chega, ele vai ter uma função. Por exemplo, no intestino. Quem tem hipotiroidismo tem o intestino meio preso. Quem já tem o hipo tem o intestino mais acelerado. Não que seja uma diarreia, mas que ele fica trabalhando mais que o normal. Entendeu? Pode me dar uma depressão, pode me deixar com insônia, pode me deixar agitada, porque tem receptor no cérebro. Então, ela atua no corpo todo. Por isso que ela é tão importante. No coração, pode acelerar o batimento, pode aumentar a pressão. No hipotiroidismo, pode deixar ele um pouco mais lento, pode diminuir um pouco mais a pressão. Hoje, quase não vejo aquelas pessoas que criam aquele eu não sei, é papo? O papo, a gente chama de bócio, é quando ela está aumentada de forma geral, né? Ela toda grandona. Pois é, aí ela cresce ou é nódulo? Não, aí ela cresce. Pode ter o nódulo, pode ser o nódulo mais o aumento da tireoide, que a gente chama de bócio. Tá? Aí é só com cirurgia? Dependendo, sim, do caso, ou quando o carocinho, por exemplo, se é só o caroço e é benigno, a gente só faz acompanhamento, não tem remédio para isso. Entendeu? Os sintomas... Desculpa. Pode falar. Não, eu ia te pedir os sintomas da pessoa com... O que tem o hipertiroidismo? Por que o olho dela parece que estufa, cresce? Então, o olho, no hipertiroidismo, pode o olho aumentar, estufar e crescer, mas não é o olho em si. São os músculos próximo do olho. Tem um receptor lá dentro. Aí, quando vem o hormônio, vai junto, é tipo chave e fechadura. O hormônio chega no receptor e vai estimular a produção, o aumento daquele músculo. Então, aqui é osso, aqui não cabe, né? Não tem como aumentar. Então, o olho vai um pouquinho mais para fora. Entendi. Entendeu? Aí tem o aumento da tireoide, tá? Fica o bócio, fica o papo. A pessoa também tem taquicardia, quer dizer, o aumento da frequência cardíaca fica acelerada, a pressão acelera, cabelo cai, tem insônia, fica agitada. A Marileide me ligou e me disse o seguinte: Thelma, eu operei da tireoide e em 2007 eu comecei a tomar hormônios, né? E com isso, segundo ela, depois que ela começou a usar o hormônio, começou a dar insônia nela. Ela tem 61 anos de idade, então ela gostaria de saber o que ela faz. Então, dona Marileide, a gente tem que fazer um acompanhamento, né? Tem que saber qual que foi o motivo dessa retirada da tireoide. Às vezes cresce muito, né, e dificulta respirar, no caso. Então, foi uma indicação de retirada. Ou se foi um câncer de tireoide, que pode ser a causa da retirada. Em relação à insônia, ela está muito ligada, dona Marileide, ao hipotiroidismo, aliás, ao hipertiroidismo. Não, ao hipertiroidismo. O hipotiroidismo, porque assim, ela fez a retirada cirúrgica da tireoide, aí você não produz mais o hormônio. Aí você tem que usar o hormônio. Então, provavelmente, é o levoide, puran. Então, ela ficou com hipotiroidismo decorrente da cirurgia. Geralmente, essa insônia não está muito relacionada ao hipotiroidismo. Tem que ver outras causas de insônia. Às vezes, a idade também, dona Marileide, pode ser uma causa de insônia.
O certo mesmo é ter o acompanhamento. Um acompanhamento. Um acompanhamento. Tá certo. Os exames, hein, Bárbara, para ser realizado aí na tireoide, quais são, como são realizados? Certo. Para a avaliação da tireoide, são de duas formas. Eu vejo tanto na produção do hormônio, que eu vejo pelo sangue, né? Uhum. E vejo pelo ultrassom da tireoide, que eu vejo a estrutura da tireoide. Certo. Tá? Vou ver o tamanho, vou ver se tem caroço, se tem cisto, se está bem vascularizado ou não. Então, são os dois principais exames. Certo. No caso, tem um outro exame que é a punção por agulha fina, né, da tireoide, que são nos casos de nódulos grandes, maiores do que 1 centímetro. Então, tem um carocinho, é maior do que 1 centímetro, eu tenho que avaliar se isso é um câncer ou não é câncer. Certo. E eu vejo por esse exame, que é a biópsia da tireoide. Certo. Tá? E tem também da ultrassom. A ultrassom, isso eu vejo a estrutura. Uhum. E os hormônios eu vejo pelo sangue. Doutora, menopausa e andropausa, o que é cada uma, os sintomas, o tratamento? Então, a menopausa é uma diminuição da produção do hormônio da mulher. Né? Lá pelos 45, 50 anos, a parada da menstruação. Ela não para de uma vez, é uma parada mais ou menos vai diminuir, progressiva, né? Então a gente fala que tem uma alteração no ciclo menstrual, né? Uhum. Junto com isso eu chamo menopausa é quando eu fico 1 ano sem menstruar. O climatério é aquele período que abrange a menopausa, sim, né? Desse 1 ano sem menstruar, a pré-menopausa e a pós-menopausa. Então é um período mais ou menos de 10 anos. Você tem aqueles calores, fica irritado, a alteração menstrual. Tá? Então, esses são os sintomas, mais ou menos, da menopausa. A andropausa é no homem. Há um declínio da produção dos hormônios no homem. Então, a pessoa também fica irritada, o homem tem os calores, perde músculo, né, massa muscular, ganha uma barriguinha, tem problema com libido, com desejo. A mulher também tem, não é só o homem, né, desejo sexual. E ele não tem essa parada que ele não menstrua, né? Mas tem, isso que eu ia falar, mas como assim tem. o homem não menstrua? Na mulher é muito visível porque a mulher menstrua. No homem, não. O homem acha que não tem, mas ele produz hormônio. Então, quando o farol dele começar a baixar... né? Depois de que idade, mais ou menos, doutora? Lá pelos 45 anos, 50, já tem que ficar esperto. Olhando. Então, meu amigo que está me assistindo, você depois dos 45 anos, se você sentir que o seu farol está baixando, não quer acender, está demorando a acender, você procura lá a doutora Bárbara, ela atende no RH diagnóstico para saber, doutora, meu farol está difícil. Ó. E junto com o farol abaixando por causa do hormônio, tem o paciente diabético descompensado por muitos anos, né? Que aí baixa o farol também. Baixa o farol. Por enquanto, não tem nada a ver com o hormônio. Aí junta essa idade, né? E o diabetes que já alterou os vasos, os nervos, aí o negócio não levanta. Então fica mais complicado. Então, para o farol estar acesão o tempo inteiro, tem que fazer. A saúde é uma coisa importante, né? Muito importante. Ainda bem que mulher não tem que ter essa preocupação do farol aceso. Graças a Deus. Eu não consegui me controlar. Mas sim, o tratamento, você diz, é hormônio, né? O tratamento é reposição hormonal. Certo. Tanto para o homem quanto para a mulher. Para o homem é uma coisa mais liberal, né? O homem pode repor, não tem data para acabar. Mas para a mulher, Thelma, eles colocam uma data, um tempo, até uns 50 anos, 60 anos. É uma coisa que eu não acho muito certo, né? Porque a gente vive muitos anos e precisa do hormônio para viver, ter a melhor qualidade de vida, né? Então, vai depender de cada caso. Tem contraindicações, mas geralmente na mulher é o estradiol, mais a progesterona, e no homem é a testosterona.
E aí também a produção de pelos, né, excessivo na mulher. Isso, porque diminuiu o estrogênio. Aí, com isso, há a produção de outros hormônios. Na mulher também, a distribuição do corpo modifica, né? Geralmente, a mulher fala, antigamente eu fazia uma dieta, hoje eu como do mesmo jeito e não emagreço. Hoje eu estou com uns pelos mais grossos no rosto. Nossa, minha barriga era diferente, eu não tinha e hoje tenho. Então, tudo isso é decorrente da alteração, da falta do hormônio da mulher. Tem uma telespectadora, está mandando aqui, Thelma, tem 17 anos que eu tirei meu útero e nunca repus hormônio. E aí? É bom avaliar a idade, as comorbidades, o que é isso? Quais são as outras doenças que a senhora tem junto? Pressão alta, se fuma, né? Se tem algum câncer, se tem câncer na família, tem que avaliar tudo isso para a gente poder repor esse hormônio. Tem muita gente pedindo o contato da Bárbara aqui, ela vai falar no final o número do telefone dela, onde ela atende. Ela atende no RH Diagnóstico e ela vai dizer os dias que ela atende aqui, tá bom? Deixa eu ver mais aqui, muita gente mandando, chocada com tanta falta de noção, nem vejo mais o programa. Do Wagner Fontes, isso aqui é do Wagner. Eu estou chocada com tanta falta de noção, nem vejo mais esse programa. É mesmo. É por isso que a televisão tem botão, né, gente? O controle, a gente põe onde a gente quer. Então, tá ruim, muda de canal. Tem que fazer assim mesmo. Deixa eu ver outra aqui. Isso aqui é um recado. Isso aqui é merchan, viu? Eu vou querer uma unha. Paga. Eu vou ler. Boa tarde, passando para avisar que a partir de segunda-feira, nos dias de segunda, terça e quarta, desconto de 30% em qualquer procedimento. Unha apenas 20, pé e mão decorada 25, no Salão Modelo. Depois eu vou ir fazer minha unha. Mas um beijo para todas vocês aí do salão, tá, meninas? Eu vou lá também, inclusive vim até de lá hoje. É mesmo? Que bacana. Nutrição esportiva, Bárbara, eu gostaria que você explicasse para a gente, porque hoje em dia a lei é ter um corpo, né? As pessoas muito preocupadas com a saúde, de ter aí uma nutrição certinha. E quem pratica esporte, eu acho que a preocupação tem que ser maior. Isso. Como é que você atua nessa área? Bom, a nutrição esportiva, como é que a gente faz? Hoje tem tantas pessoas que são atletas e pessoas que não são atletas de elite, de competição, tal, né? Uhum. Então todo mundo quer uma saúde e um corpo melhor. Sim. Com isso, eu tenho que saber quanto a pessoa gasta de caloria por dia, quais são as necessidades de proteína, carboidrato, lipídio, vitaminas, minerais de cada um. É uma coisa muito personalizada. Uhum. Então, assim, a gente passa uma dieta para aquela pessoa, para determinado tipo específico de exercício que a pessoa faz. Uhum. Né? Passa suplemento, uma creatina, um whey, uma BCA, então vai ter uma vitamina D. Então, vai depender muito o que o meu cliente vai querer, meu paciente, né? O que ele visa. Mas hoje, só lembrando que a alimentação e o exercício físico é a base de tudo para a vida da gente. Uhum. Tem uma espécie de tabela aí, Eduardo, que eu queria que ela falasse um pouquinho, rapidinho para a gente, sobre essa tabela, do que se trata, isso aí. Bom, isso aqui é um laudo que é emitido depois que a gente faz a bioimpedância. Uhum. A bioimpedância é o aparelhinho que está do lado ali dessa imagem, tá? Ela emite uma corrente elétrica, a gente não sente, não tem choque, não tem nada disso. Certo. Mas ela vai me dar a composição corporal, entendeu? Aí, nesse laudinho aí, eu vejo a quantidade de energia que a pessoa precisa, o peso ideal. Quando eu vejo o peso aí nesse laudo, ele me fala a porcentagem de gordura corporal, fala a quantidade de músculo que eu tenho, não só o peso como todo. O peso como todo só me fala, eu subi na balança e vi isso. O peso. O peso. Uhum. Nesse exame que a gente faz,
eu vejo o peso em todo, o IMC, vejo o percentual de gordura, vejo a quantidade de massa magra que tem, quanto que eu tenho que perder, a distribuição corporal de gordura, tem por segmento, a distribuição corporal de gordura, que eu vejo também por segmento, e o histórico. Por exemplo, você vem para emagrecer ou para ganhar músculo. Isso é o melhor parâmetro no decorrer do tratamento, não o peso. Porque, às vezes, você faz exercício físico e ganha um pouquinho de massa muscular. E músculo pesa. Mas eu não saí do meu peso. Mas você não sabe como é que está a sua composição antes, e durante e após o tratamento. Tem uma outra imagem que tem um gordinho de um lado na balança e um outro. Isso, Você explicar para a gente. Então, Ambos pesam 90 quilos, é isso? ambos pesam 90 quilos. Porém, o mais musculosinho, ele tem uma maior quantidade de músculo e um baixo percentual de gordura. E o outro é gordinho, pesa 90 quilos, tem muita gordura, praticamente. Eu não falo gordura, doutora, eu falo banha. É banha, essa é de fofura. Né? Então, só o peso, para mim, não me fala nada. Fala que você está acima do peso, entendeu? Então, assim, para um praticante de atividade física, ou para quem quer emagrecer, é muito importante ter esse tipo de acompanhamento. Tá? Certíssimo. Eu soube que você fez aí sobre o envelhecimento saudável, né? Como a pessoa faz para melhorar a qualidade de vida dela na terceira idade? Bom, esse envelhecimento saudável, a gente não quer atuar na terceira idade. Eu quero atuar antes, na minha idade, para mais novo, para a gente chegar nessa idade da terceira, né? Com a saúde boa, saudável, com músculo, né? Com baixo percentual de gordura. Então, tudo vem da alimentação e do exercício físico. E a expectativa de vida vem só aumentando. Então, você tem que ter uma saúde muito boa para dar conta disso tudo. Eu quero que você não desenvolva um diabetes para quem tem predisposição. Então, eu vou atuar lá no começo. Por exemplo, então nós vamos tirar carboidrato, que é massa, açúcar. Vamos diminuir, porque não faz bem para ninguém, nem para o diabético ou sem ser diabético, né? E se a insulina tiver aumentada, a gente vai entrar com algumas medicações, né? Eu não quero que ele desenvolva uma doença. Então, é prevenção. A gente chama de envelhecimento saudável, anti-age, que é esse curso que eu estou finalizando agora. Que bacana. Depois você vem contar tudo aqui. Vem. Thelma, tenho 45 anos, fiquei 1 ano sem menstruar, fui ao médico e ele me falou que era normal, mas sou muito preocupada, eu acho. Eu quero saber o que eu devo fazer, doutora. Vamos consultar. Mas, assim, 45 anos e não menstruar não é normal. Tem que saber qual que é a sua causa. Qual foi o motivo que te levou. Às vezes o hormônio pode estar... Pode começar precoce, a menopausa precoce. Né? Uma das causas. Mas temos outros problemas hormonais, como o hipotiroidismo, né? Que também pode levar à falha da menstruação. Eu queria saber por que a minha mãe tem menopausa. Ela não entendi essa palavra, tinha 1 ano, tempos depois ela menstruou, e agora ela anda sentindo muita dor no corpo e ela não come direito. Bom, ela pode estar nessa faixa ainda de alteração do ciclo menstrual, né? Que a gente só fala que entrou na menopausa quando ficou 1 ano sem menstruar e daí em diante não menstrua mais. Tá? Pode ser que ela tenha uma outra causa ginecológica ou endocrinológica que tem que ser avaliado também. Tá certo. Muitas pessoas mandando aqui mensagens elogiando, inclusive Obrigada. a Vilma, a primeira-dama, está assistindo a gente e dizendo que está gostando muito da entrevista. Olá, dona Vilma, obrigada. A lactose é uma proteína do leite. Né? Então, tem o leite e os derivados do leite, alguns componentes, aliás, que tem na lactose, no leite.
né? Então, quando você ingere, você pode ter diarreia, dor de cabeça, enxaqueca, coceira pelo corpo, vários gases. Chega no final do dia que sua barriga está parecendo barriga de grávida, né? Tudo isso são sintomas de intolerância à lactose. Mas, assim, eu faço o diagnóstico por alguns exames laboratoriais. Mas esses exames laboratoriais geralmente não vêm lá positivo. Como é que eu faço? Eu faço o diagnóstico através da retirada da alimentação, se eu tenho esses sintomas. Certo. Uhum. Já o glúten, tá? Ele vem do trigo, né? Pãozinho de cada dia tem glúten, né? Então, esse glúten, no intestino, ele faz a mesma coisa, tá? Ele distende, fica barriga de grávida, né, no final do dia, dá coceira no corpo também. Pode dar também enxaqueca, pode dar osteoporose, pode dar anemia. Tudo isso são muito inespecífico, sabe? Mas acontece. Então, eu faço através do diagnóstico, tanto clínico, pela o que o paciente está sentindo. Sim. Eu faço pela endoscopia com a biópsia, né, lá do duodeno, da parte do intestino, e através de alguns marcadores no sangue também. Mas a mesma coisa, pode ser que lá não tenha dado alergia ao glúten, mas se eu faço a retirada desse glúten da alimentação, né, e você sente melhora, então eu tenho algum grau de intolerância a esse alimento. Então, eu tenho que parar de comer e procurar outras fontes, por exemplo, da lactose, né? Olá, Thelma, boa tarde. Thelma, por favor, pergunte à doutora Bárbara até que idade é indicado que uma criança que tenha dificuldade em crescimento pode procurar um especialista para iniciar o tratamento. Tudo isso levando em consideração a estatura dos parentes mais próximos. Muito obrigada. Que pena, você não colocou o nome aqui, mas está valendo aí, passando a pergunta aqui para a doutora Bárbara. Tá. Então, em relação ao crescimento da criança, geralmente chega no consultório, no ambulatório, lá pelos 7, 8 anos de idade. Mas essa alteração desse crescimento pode acontecer em qualquer idade, desde quando nasceu, da primeira infância, na adolescência, pré-adolescência. Tá? Mas não tem uma idade específica. O que você tem que saber? Por exemplo, se tem irmãos mais novos e ele não está crescendo, e o irmãozinho está desenvolvendo, ou se na escola os coleguinhas estão desenvolvendo e ele não está desenvolvendo, isso já é um alerta, né, para procurar um especialista. Tem vários exames que tem que ser feito, tem alguns cálculos de acordo com a idade do pai e da mãe. Tem pais pequenos, 1,50 m, 1,57 m, por exemplo. Não vai ter uma criança muito alta. Né? Então, tem que avaliar realmente. Não precisa esperar chegar numa idade específica, mas a parada do crescimento e a comparação em relação aos outros colegas, os irmãos. Certo. Olá, boa tarde. O ronco tem a ver com a obesidade? Ou com problemas no estômago? O ronco pode estar muito relacionado à obesidade. Quando a gente dorme, relaxa a língua, né? Essa parte toda da mandíbula da boca da gente. Então, fica mais relaxada, mas você consegue respirar. O obeso, ele tem um aumento dessa região de gordura predominante na região do pescoço, do tórax. É a papada, né, doutora? Vamos falar a linguagem popular. Essa papada aqui que eu tenho, uma papada, pensa na papada. Isso, essa papada, mas a quantidade de gordura que a gente tem dentro do corpo, né? Ela vai piorar. Você não vai conseguir que ela fique mais estável. Entendeu? Ela vai aumentar a pressão dentro, a pressão intracorporal dessa região, e isso vai fazer com que você ronque. Se você ronca, você não dorme bem. Se você não ronca, se você não dorme bem, você come mais. Aí você come mais, você engorda. Você não dorme bem, você fica estressado, ansioso. Então, um leva o outro. Com certeza.
Eu vou voltar, viu? Lá para você cuidar de mim. Eu estou te aguardando. Tá bom. É porque eu dei uma sumida e Muito. ela me liga brava. Ela é daquelas que fica ligando pro paciente para falar. E aí, que dia que você veio? Estou aguardando ansiosamente, igual a minha vinda aqui. Tá bom, eu vou voltar. Thelma, o programa está muito bom. Beijos, Luiz Roberto Godoy, radialista vascaíno. Aquele, né, que passou na minha porta lá e me abraçou. Que satisfação. Muito obrigada pela audiência. Esse Wagner Fontes, eu tenho que ler, porque depois a pessoa vai não leu. Esse Wagner Fontes só vive para infernizar a vida alheia. Agora, por que o prefeito fez queima de fogos não significa que foi com o dinheiro da prefeitura? Porque não precisa disso, não. Ele é um grande empresário e tem dinheiro até para comprar uma fábrica de fogos, se ele quiser. Esse tal de Wagner Fontes tem a raiva e inveja de qualquer prefeito que Redenção eleja, independente de quem quer que seja, que ele foi o único que... Ele não foi o único que fez algo por Redenção. Mas se ele foi tão bom prefeito, não tinha perdido as eleições passadas, que ele se candidatou para voltar para prefeito. O povo está falando, né? Não sou eu, não. Depois não misture. Thelma, você está chique demais com esse look. Muito obrigada. Chegamos no final do programa. Foi muito bom. Me desculpa aí, muita gente mandou mensagem, não deu tempo de ler, mas eu espero que ela volte o mais rápido possível. Faça vídeos, viu, doutora, dando dicas aqui. E o pessoal também poderia ajudar, né? Dando mais ou menos o que gostaria de ouvir. A gente faz o vídeo de acordo com o que eles pedirem. Isso, vamos fazer o bate-bola agora? Vamos. Qual que é a sua maior qualidade? Eu sou amorosa. É o quê? Amorosa. Isso é um maior defeito? Teimosa. Teimosa. O que você mais aprecia nos seus amigos? A fidelidade, né? Se você ganhasse na Mega Sena uma bolada sozinha, o que você gostaria de fazer? Olha, ficaria um pouquinho para mim, né? Que não sou de ferro. Mas faria alguns projetos sociais, na parte de educação, de atividade física. Desde criança mesmo, sabe? Abordando a criança, adolescente. O que não pode faltar na sua mesa? Pode contar a verdade. Se tu comer doce, tu pode falar. Chocolatinho 70%. Uma viagem inesquecível. Com meu esposo. Qualquer uma. Eu vou viajar, que eu estou sabendo, me contaram que vocês vão viajar. Vamos. Passear, né? O que você acha que está faltando, que falta em Redenção? É complicado. O que falta? Olha, eu acho que falta um pouquinho mais de infraestrutura em relação à educação, alguns comprometimentos com alguns projetos sociais, saúde, né? Um pouquinho mais de comprometimento. Se você não fosse atuasse nessa profissão que você tem, o que você gostaria de ser? Eu gostaria de ser atleta, eu acho. Que bacana. Agora, as considerações finais. Fique à vontade aí das nossas câmeras e microfone para dar teu recado, onde você atende, o telefone, pode aproveitar. Certo. Então, eu atendo toda segunda-feira, a partir das 14 horas, em Conceição do Araguaia, né, no consultório modelo. Pela manhã, eu estou no Hospital Regional de Conceição do Araguaia, na segunda-feira. De terça a sexta, eu atendo no RH Diagnóstico. E terça e quinta à tarde, atendo no Hospital Regional de Redenção. E os contatos 9110 4726, que é o do WhatsApp, né? E o do RH é 3424-8525. E aí, querendo marcar consulta, pode ir lá. E eu recomendo. Ela é brava, eu já vou avisando. Ela pega no pé da gente, ela liga e pega no pé. Inclusive, estou esperando a sua.
Tá, seu eu retorno. vou ligar, eu vou passar lá e vou marcar, tá Então bom? tá bom, fica aguardando. Mas muito obrigada pela presença e eu espero que você volte mais vezes. Pode deixar. Muito obrigada pelo convite. Tchau, Redenção. Henrique Juliano!